Boa noite, Ganevale. São 2h17. Se você consegue me ouvir, ainda está acordado. Essa cidade é cheia de lugares esquecidos. Terrenos vazios, casas abandonadas, prédios condenados, lotes cercados por mato. Lugares tão comuns que passamos por eles todos os dias, mas de vez em quando, alguma coisa acontece nesses lugares. Alguma coisa que nunca recebe explicação. Esta noite, separei 3 relatos, 3 lugares, 3 acontecimentos, 3 histórias que jamais receberam respostas. Vamos começar. Arquivo FMD 01. Classificação: desaparecido. Data: mês 7 de 1986. Local: Vale das Esperanças. Naquela época, o Vale das Esperanças era diferente. As ruas ainda eram de terra. Muitas casas estavam em construção. Outras pareciam ter sido abandonadas antes mesmo de terminarem. Terrenos vazios eram comuns, principalmente nas partes mais afastadas do bairro. Uma família havia acabado de se mudar para Ganevale. Ainda organizavam a nova vida. A mãe resolvia documentos. O pai passava o dia trabalhando. Os avós ajudavam como podia. E o filho mais novo, um garoto de 9 anos, estava achando tudo aquilo uma grande aventura. Nos fundos da casa dos avós, havia uma pequena construção. Um quarto, um banheiro, uma televisão, uma cama de casal. Para uma criança, aquilo era praticamente uma casa própria. Então ele insistiu em dormir lá. Os avós permitiram. As primeiras noites foram tranquilas. Nada aconteceu. Até que um dia, o garoto ficou acordado até tarde, assistindo a sessão Corujão. Quando o filme terminou, ele desligou a TV. A imagem desapareceu. Aquele pequeno clarão branco encolheu até virar um ponto. Depois, escuridão. Ele se virou na cama. Fechou os olhos. Então, ouviu passos. Lentos, pesados, como se alguém caminhasse sem pressa. Os passos vinham do terreno ao lado. Um terreno vazio, separado apenas pela parede do quarto. Os passos continuaram, até pararem bem atrás da cama. O garoto abriu os olhos. Permaneceu imóvel. Então ouviu outro som. Alguém estava cavando. Entre uma enxadada e outra, havia uma respiração. Forte, cansada, como se a pessoa estivesse trabalhando havia horas. O menino não se mexeu. Não chamou os avós. Não levantou da cama. Ficou olhando para a parede. Porque às vezes, mesmo uma criança sabe que não deveria olhar. As enxadadas continuaram, durante minutos, talvez meia hora, talvez mais. Ele perdeu completamente a noção do tempo. Apenas ficou ouvindo. A terra sendo remexida, a respiração. Então,
parou. Nenhum passo, nenhuma enxadada, nenhuma respiração, nada. E foi isso que mais o assustou, porque alguma coisa estava do outro lado daquela parede, e agora estava completamente imóvel, como se estivesse ouvindo também. O garoto não dormiu. Permaneceu acordado até amanhecer. Quando o sol apareceu, correu para dentro da casa. Contou tudo aos avós, à irmã. Ninguém acreditou. Disseram que ele havia assistido televisão demais, que estava impressionado com o filme, que tinha imaginado tudo. Deram bronca, mandaram que não inventasse histórias. Ele nunca entrou naquele terreno. A cerca era baixa, poderia ter pulado, mas não pulou, porque uma parte dele não queria descobrir. 2 dias depois, um homem desapareceu. Seu nome era Elias Costa, 43 anos, pedreiro. Morava a 3 ruas dali. Saiu de casa depois do jantar. Disse que iria comprar cigarros. Nunca mais voltou. A polícia procurou. Os vizinhos procuraram. A família procurou. Nada. Nenhuma testemunha. Nenhuma pista. Nenhum corpo. Nada. O caso chegou à delegacia de Ganevale. Foi arquivado meses depois, sem resposta, como tantos outros. O terreno permaneceu vazio durante anos, até que um empresário comprou a propriedade. Queria construir pequenas casas de aluguel. As obras começaram. Durante 3 dias. No quarto, os operários se recusavam a continuar. Quando perguntaram o motivo, todos deram exatamente a mesma resposta. Durante a madrugada, alguém cavava no terreno. A obra foi abandonada. Está abandonada até hoje. Talvez seja coincidência. Talvez o garoto tenha imaginado tudo. Talvez o pedreiro tenha ido embora. Talvez. Mas existe um detalhe. Uma informação que nunca apareceu em nenhum relatório. Uma senhora que morava em frente ao terreno disse ter visto alguém naquela noite. Não conseguiu distinguir o rosto, nem as roupas. Apenas uma coisa. A pessoa estava cavando. E se você mora no Vale das Esperanças, e por acaso existe um terreno vazio próximo da sua casa, talvez esta seja uma boa noite para fechar as janelas. Comunicado da Prefeitura de Ganevale. Caso encontre escavações recentes em terrenos abandonados, não tente descobrir quem os fez. Caso veja alguém cavando durante a madrugada, permaneça em casa. São 2h28. Espero que ainda esteja confortável, porque a próxima história aconteceu em um lugar onde muitas pessoas se sentem seguras. Uma casa. Há objetos que envelhecem. Há objetos que quebram. E há objetos que simplesmente permanecem esperando. Arquivo FMT 02. Classificação testemunho. Mês 4 de 1997. Local: zona residencial. Toda criança tem medo de alguma coisa. Escuro, tempestades, insetos, monstros, mas algumas crianças têm medos estranhamente específicos. A menina desse relato tinha medo de bonecas. Não qualquer boneca, apenas aquelas feitas para parecerem crianças. Aquelas com olhos de vidro.
cabelos que parecem reais, vestidos de tecido e um tamanho quase humano. Ela tinha 11 anos e dizia uma coisa que fazia os adultos rirem. As bonecas olhavam para ela. A mãe sempre respondia da mesma maneira. Elas não olham para ninguém, mas a menina insistia. Dizia que nunca estava exatamente na mesma posição. Um dia, olhavam para a janela, no outro, para a porta. Depois pareciam encarar seu quarto. Sempre havia uma explicação. Alguém mexeu, alguém esbarrou, alguém mudou de lugar. Sempre existe uma explicação. Até aquela tarde. Pai havia saído. A mãe lavava a garagem. A menina decidiu ir até um pequeno quartinho nos fundos do quintal. Era onde ficavam algumas ferramentas, caixas antigas, brinquedos guardados e a gaiola do seu hamster. Ela entrou, abaixou-se, colocou o dedo entre as grades e ficou brincando com o animal. Tudo parecia perfeitamente normal. O que ela não sabia era que havia alguma coisa sobre a estante. Uma das bonecas que a mãe havia guardado. Quase 1 metro de altura, vestido branco, sapatos pretos, cabelos castanhos, olhos de vidro. A boneca estava voltada para baixo, exatamente na direção da menina. Então aconteceu. Bam! Algo caiu sobre suas costas. A menina se assustou, perdeu o equilíbrio. Virou-se e viu. A boneca. Seu rosto estava tão próximo que ela conseguiu ver seu próprio reflexo nos olhos de vidro. Ela gritou, levantou-se, correu, saiu do quartinho, atravessou o quintal, entrou na garagem, abraçou a mãe e começou a chorar. Ela repetia: "A boneca quer me pegar. A boneca quer me pegar." A mãe tentou acalmá-la. Disse que era impossível. Disse que a boneca simplesmente havia caído. Mas a menina continuava chorando. Ela quer me pegar. Por fim, a mãe decidiu acompanhá-la até o quartinho. A menina não queria voltar. Segurava o braço da mãe. Implorava. Mas as duas entraram. E a mãe viu. A boneca estava no chão. Mas havia algo estranho. Ela não estava caída, nem de lado, nem de costas. Estava sentada, com o corpo inclinado para a frente e um dos braços levantado, como se tivesse tentado alcançar alguém. A mãe permaneceu olhando por alguns segundos. Depois pegou a boneca, levou-a embora e prometeu que nunca mais a deixaria naquele quarto. Fim da história, certo? Não. Porque 3 semanas depois, a menina decidiu visitar novamente o hamster. Esperou a mãe ir junto. As duas abriram a porta, entraram e encontraram alguma coisa. A boneca. Ela estava lá, sentada, sobre uma caixa, no fundo do quarto, voltada para a porta, esperando. A mãe tinha certeza absoluta que havia se desfeito dela. Certeza absoluta. Mesmo assim, ela estava ali. As duas saíram. A mãe pegou a boneca novamente. E dessa vez, ela desapareceu. Nunca mais foi encontrada. Agora, a parte que considero curiosa. Esta não é a única história. Já ouvi relatos semelhantes no Vale das Esperanças, na zona portuária, no Recanto, e todos possuem exatamente o mesmo detalhe. Uma boneca, vestido branco, olhos de vidro e um braço erguido, como se estivesse chamando alguém. Talvez seja uma coincidência. Talvez seja apenas uma lenda urbana. Talvez. Mas há alguns anos, recebi uma fotografia pelo correio.
sem remetente, sem carta, sem explicação. Na fotografia, havia uma criança, sentada em uma cadeira, sorrindo. Ao seu lado, uma boneca, vestido branco, olhos de vidro e um braço levantado. No verso da fotografia havia apenas uma frase: ela odeia ficar sozinha. E se você possui uma boneca antiga guardada em algum quarto da casa, talvez não seja uma boa ideia ir verificar se ela ainda está lá. São 2h41. 2 histórias ficaram para trás. Vou deixar vocês por alguns minutos com uma música dessa madrugada. Não saiam da frequência. Ainda resta um último relato. Fúria primal, desencadeada, instinto assassino me guia. Dentes enterrados na carne, não há escapatória da besta. Safe a vida, safe a vida. Banho de sangue sem fim, minha alma negra na lua. Eu sou a maldição eterna. Carne despedaçada, o gosto quente do frenesi, ossos quebrados em minha mão. A besta desperta, a besta desperta, presa na jaula de fúria. Minha mente grita, sou a caça. Este corpo não me pertence. Vou me afogar neste sangue, A carne está rasgando, ossos se partindo. Presas crescem na goela, a fúria me consome, o cheiro de sangue. Pele se inverte, garras afiadas dilaceram a minha forma humana. Corpo de besta, sede por matança, o banho de sangue começa. Devo provar o gosto quente, saciar a fome infinita. Carnificina, devoração, eu sou a maldição da lua. São 2h45. Se você permaneceu na frequência até agora, obrigado pela companhia. A última história dessa madrugada aconteceu em um lugar que oficialmente não existe. Todo mundo em Ganevale conhece a Clareira da Serenidade. Mesmo quem nunca esteve lá, mesmo quem nunca viu suas árvores. É um lugar isolado, silencioso, estranhamente preservado. Uma pequena mancha de natureza no meio de uma cidade de concreto. Mas algumas pessoas, principalmente moradores mais antigos, falam sobre outra mata. Uma mata sem nome. Uma área de vegetação fechada, que ninguém consegue localizar 2 vezes. As descrições são sempre parecidas. As árvores parecem mais altas. O ar parece mais frio. Não existe pássaros. Não existe insetos. E o silêncio é tão profundo que chega a incomodar. Arquivo FML03. Classificação: lenda urbana. Data: sem registro. Local: em algum lugar próximo à Clareira da Serenidade. Há alguns anos, um homem trabalhava fazendo entregas pela cidade. Era conhecido por aceitar qualquer serviço, principalmente à noite, porque a remuneração era melhor. Um dia, ele recebeu um pedido estranho. Precisava entregar um pequeno pacote, sem remetente, sem destinatário identificado. Apenas um endereço, próximo à Clareira da Serenidade. Era tarde, já passava da meia-noite. Mas ele aceitou. Pegou sua motocicleta e foi. Quando chegou, percebeu uma coisa.
Não havia casas, não havia comércio, não havia iluminação. Apenas árvores. Ele verificou novamente o endereço. Estava correto. Então viu uma pequena trilha, quase escondida pelo mato. Pensou que talvez a entrega fosse em algum sítio. Pegou o pacote e entrou. No começo, a caminhada parecia normal. Havia árvores, pedras, galhos. Mas depois de alguns minutos, ele percebeu algo. Não ouvia nada, nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum vento, nada. Era como se o mundo tivesse sido desligado. Ele continuou mais alguns passos. Então ouviu algo. Parou, olhou para trás e nada. Voltou a andar. Ouviu outro som. Parou. Escutou o outro galho se quebrando. Parou. Olhou e nada. Mais alguns passos. Havia alguma coisa atrás dele. Ele chamou, ninguém respondeu. Resolveu voltar. Mas a trilha não estava mais lá. As árvores pareciam diferentes. As pedras estavam em lugares diferentes. Até o ar parecia diferente. Então, ele ouviu uma voz. Seu nome. Apenas uma vez. Ele congelou. Olhou ao redor. Não havia ninguém. Então a voz veio novamente. Seu nome. Mais perto. Ele começou a andar mais rápido. As árvores pareciam não terminar. A escuridão parecia mais densa. E então, viu algo. Uma cadeira. No meio da mata. Uma simples cadeira de madeira. Vazia. Sobre ela, havia uma fita cassete. Ele se aproximou. Pegou a fita. Havia uma etiqueta, escrita à mão, apenas 2 letras, e depois números. FM 00. Ele não sabia o que aquilo significava, mas naquele momento, a sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável. Então, a voz falou novamente. Seu nome. Agora, bem atrás dele. Ele correu, não olhou para trás. Não largou a fita. Apenas correu. Galhos batiam em seu rosto. Pedras o faziam tropeçar, mas continuou. Até que viu a estrada, as luzes da motocicleta e saiu da mata. Entrou em sua casa, trancou a porta. Não dormiu. Na manhã seguinte, olhou novamente a fita. FM 00. Nada mais. Então, decidiu voltar. Queria entender o que havia acontecido. Retornou ao local. Durante o dia. Encontrou a estrada. Encontrou as árvores. Mas não encontrou a trilha, nem a cadeira, nem qualquer sinal de que alguém já tivesse estado lá. A fita permaneceu com ele durante semanas, até que decidiu ouvi-la. Pegou um gravador antigo, colocou o cassete e apertou o play. Nenhuma música, nenhuma voz, nenhum ruído. Apenas estática por quase 10 minutos. Então, uma frase. Você não deveria estar aqui. A gravação terminou. Dias depois, o homem desapareceu. Seu apartamento estava trancado. Sua motocicleta na garagem.
Sua carteira, suas roupas, seu relógio. Tudo estava lá, menos ele. A polícia investigou. Nenhuma resposta, como tantos outros casos em Ganevale. Talvez seja apenas uma lenda. Talvez a mata nunca tenha existido. Talvez. Mas existe algo curioso. Algumas semanas atrás, recebi uma encomenda. Sem remetente. Sem explicação. Dentro dela, havia apenas uma fita cassete. Uma etiqueta escrita à mão. 2 letras. 2 números. FM 00. Ainda não tive coragem de ouvi-la. São 2h58. A transmissão dessa madrugada está chegando ao fim. Essa noite, falamos sobre um terreno, uma boneca, uma mata. 3 lugares, 3 histórias, 3 acontecimentos que permanecem sem respostas. Talvez as respostas realmente existam. Talvez estejam escondidas em algum lugar desta cidade. Ou talvez algumas perguntas não querem ser respondidas. Espero que consiga dormir, porque certas histórias têm o péssimo hábito de permanecer conosco depois que as luzes se apagam. Boa noite, Ganevale.